Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. A Câmara de Vereadores de Serra Negra do Norte realiza nesta quarta-feira mais uma sessão ordinária, desta vez a 27ª edição, sob a presidência do vereador Jário Flauzino do Partido Verde. Várias matérias estão na pauta da sessão de hoje para discussão e análise dos parlamentares serranegrenses. Por exemplo, projetos de lei, requerimentos, moção de pesar, moção de repúdio, pedidos de indicações, entre outras proposições protocoladas na mesa diretora do Legislativo. Dentre as matérias em destaque, o vereador José de Arimatea Araújo, do PSDB, conhecido por Nego de Heriberto, ele protocolou uma moção de repúdio destinada ao Hospital Maternidade Maria Cândida de Medeiros Maris, alegando atendimento de negligência ao paciente Jailson Araújo dos Santos, conhecido por Teté, 49 anos. O mesmo faleceu vítima de um AVC, acidente vascular cerebral, esta semana aqui em Serra Negra do Norte. Segundo o vereador Nego de Heriberto, a falta de atenção dos profissionais de saúde contribuiu assim sensivelmente à gravidade da doença que proporcionou a morte do paciente. Já por outro lado, o vereador Jário Flauzino do Partido Verde, o mesmo apresentou um requerimento solicitando informações ao Poder Executivo a respeito do pagamento dos salários dos médicos e das diárias dos motoristas das ambulâncias que prestam serviços à saúde pública deste município. A Secretaria Municipal de Saúde realizou ontem à noite uma mobilização em alusão à campanha Outubro Rosa, fato que aconteceu na Unidade Básica de Saúde Paulina Bezerra de Faria, no bairro Aécio Batista de Faria. O evento reuniu dezenas de participantes com foco destinado na prevenção e no autocuidado das mulheres serranegrenses. Foram oferecidos uma série de serviços como roda de conversas, momentos de relaxamentos, exames clínicos das mamas, coletas de preventivos, solicitações de mamografias, testes rápidos, além de distribuição de lanches aos participantes. Tudo foi preparado com atenção e carinho, reforçando assim a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e da promoção da saúde feminina. Os municípios que foram classificados pela FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, para a implantação de sistema em capacitação e armazenamento de água, conhecido por cisterna, para consumo humano, tem até hoje, 15 de outubro, para realizar o cadastro junto ao governo federal. A medida consta da portaria número 3.454/2025, publicada no Diário Oficial da União no dia 16 de setembro deste ano. A Confederação Nacional dos Municípios alerta que o prazo 15 de outubro será para que os municípios possam formalizar por e-mail a Superintendência Estadual da FUNASA. A Confederação Nacional dos Municípios destaca ainda que os critérios de seleção dos municípios beneficiados é em decorrência da crise hídrica e do agravamento da vulnerabilidade em função da estiagem do sertão nordestino. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Olá, hoje é 15 de outubro de 2025 e a gente vai dedicar nossa atenção hoje para Serra Negra do Norte, lá no Rio Grande do Norte. Chegou para a gente um material local, sabe, bem interessante, um áudio e uma nota resumida que trazem um panorama do que está acontecendo por lá. Então a nossa análise aqui ela vai se concentrar em basicamente 3 pontos principais. Primeiro, a movimentação lá na Câmara de Vereadores, com umas discussões sobre saúde, responsabilidade, assuntos que estão, assim, gerando debate. Segundo, a gente vai dar uma olhada nas iniciativas de saúde pública, mais especificamente, a campanha Outubro Rosa, que rolou recentemente. E terceiro, um assunto bem urgente mesmo, a crise hídrica e aquela corrida para garantir recursos federais, né, de um programa específico. A ideia é fazer uma exploração mais a fundo dessas questões que, bom, mexem diretamente com a vida na cidade. Ok, vamos desempacotar isso aí. Olha, é uma combinação de temas muito representativa, né? Da realidade de vários municípios brasileiros, principalmente no Nordeste, a forma como o legislativo local está lidando com saúde,
as ações preventivas que a gestão faz e, claro, os desafios de infraestrutura básica, como essa questão da água. Tudo isso, assim, se amarra, né? E define muito a qualidade de vida, a dinâmica da cidade. Acompanhar esses pontos dá um bom termômetro pra gente. Então, vamos começar por aí mesmo, pela Câmara Municipal. Hoje está rolando a 27ª sessão ordinária, né, do período legislativo. Quem está presidindo é o vereador Jairo Flauzino, do Partido Verde, e parece que o clima por lá tá meio tenso. O ponto que mais chama a atenção é uma moção de repúdio. Foi apresentada pelo vereador José de Arimateia Araújo, que o pessoal conhece como Nego de Heriberto. Ele é do PSDB, e o alvo dessa moção é uma instituição super importante lá, o Hospital Maternidade Maria Cândida de Medeiros Maris. O motivo é sério, é uma alegação de suposto atendimento negligente a um morador, o Jailson Araújo dos Santos, o Teté. Ele tinha 49 anos. Infelizmente, ele faleceu essa semana por causa de um AVC, né, um acidente vascular cerebral. E a moção, pelo que a gente recebeu aqui, é bem direta na acusação. O texto do vereador diz que, abre aspas, a falta de atenção dos profissionais de saúde contribuiu assim sensivelmente à gravidade da doença que proporcionou a morte do paciente. Fecha aspas. É pesado e formalizado lá na Câmara. Nossa, sem dúvida, uma declaração dessa, com essa força, vindo de um vereador e registrada, assim, oficialmente como moção de repúdio, que é um instrumento que a Câmara usa para mostrar, né, uma desaprovação forte, uma censura pública, tem um peso enorme, sim. Apontar negligência direto no hospital local, ainda mais ligado a uma coisa tão trágica como um falecimento, isso reverbera muito na comunidade, sabe? A confiança que as pessoas têm nos serviços de saúde é algo muito, muito delicado. Aí, quando uma acusação, assim, parte de um representante eleito, é inevitável, né? Planta aquela sementinha de dúvida, de preocupação na população que depende daquele hospital. O que precisa acontecer agora, e é crucial, é uma apuração muito rigorosa, transparente. O hospital tem que se pronunciar, as autoridades de saúde precisam investigar a fundo, mas é importante frisar, como você disse, por enquanto é uma alegação protocolada na Câmara. A gente precisa esperar, né? Ver o que a investigação vai mostrar para entender o que de fato aconteceu. Mas o ato em si de protocolar a moção já cria uma situação bem delicada para a gestão da saúde lá no município. Pois é, e essa questão da saúde parece que está dominando a pauta hoje mesmo, porque além dessa moção de repúdio tem outro item lá que também está ligado diretamente ao tema. Foi um requerimento apresentado pelo próprio presidente da Câmara, o Jairo Flauzino, do PV. Esse requerimento, na prática, é um pedido formal de informações, né, para a Prefeitura, para o Executivo. O vereador está querendo saber oficialmente como está a situação do pagamento dos salários dos médicos que trabalham lá no município e também o pagamento das diárias dos motoristas das ambulâncias. Basicamente, é a Câmara perguntando, olha, os profissionais que estão na linha de frente da saúde e do transporte de pacientes, eles estão recebendo em dia? Uma pergunta direta. Exato. E se a gente conecta isso com o quadro geral que a gente está vendo, percebe como as coisas podem sim estar interligadas, mesmo que indiretamente. A gestão financeira na saúde é crítica. Profissionais que não recebem em dia ou que trabalham naquela incerteza financeira, podem ter a motivação afetada, até a capacidade de atenção, né? Não estou dizendo que tem uma relação direta, comprovada, entre um possível atraso de salário e o caso da moção de repúdio. Claro que não, isso seria especular. Mas é inegável que um sistema de saúde que está com problemas financeiros estruturais, ele tem mais chance de apresentar falhas, né? Em vários níveis. E o timing aqui chama a atenção, né? Apresentar um requerimento sobre salários justamente na mesma sessão que se discute uma moção de repúdio por suposta negligência, isso levanta a questão, será que já tem algum rumor, algum indício de problema financeiro na saúde que está preocupando os vereadores? Ou será que é uma forma de pressionar a gestão municipal no momento que ela está mais fragilizada? De qualquer forma, esse requerimento cumpre aquele papel essencial do legislativo, que é fiscalizar o executivo, cobrar transparência no uso do dinheiro público, ainda mais numa área tão sensível como a saúde. A resposta da prefeitura vai ser bem importante agora.
É verdade, essa conexão entre a satisfação do profissional e a qualidade do serviço é um ponto-chave mesmo. Mas olha, saindo um pouco desse clima mais tenso, né, de fiscalização lá na Câmara, vamos para uma iniciativa que busca justamente fortalecer a saúde, só que por outro lado, o da prevenção. E aqui a notícia é boa, é positiva. Ontem à noite, a Secretaria Municipal de Saúde fez um evento bem bacana da campanha Outubro Rosa. Aconteceu lá na Unidade Básica de Saúde Paulina Bezerra de Faria, no bairro Arêncio Batista Faria. E, pelo que chegou pra gente, parece que foi um sucesso. Reuniu dezenas de mulheres da comunidade. O relato fala que foi preparado com atenção e carinho, sabe? Isso sugere um cuidado especial mesmo na organização. E a programação foi bem completa, pensando em várias frentes do cuidado feminino, né? Teve roda de conversas, que é sempre ótimo para trocar ideia e informação. Teve momentos de relaxamento, para focar no bem-estar geral. Ofereceram exames clínicos das mamas, coleta de preventivo ginecológico, solicitaram mamografias para quem precisava, fizeram testes rápidos para várias coisas e até um lanche distribuíram. O objetivo, claro, era duplo: reforçar a importância vital do diagnóstico precoce do câncer de mama e, de um jeito mais amplo, promover mesmo a saúde e o autocuidado entre as mulheres de Serra Negra do Norte. Ah, isso é fundamental. Esse tipo de ação preventiva, sabe? Especialmente em municípios menores, onde às vezes o acesso a serviços mais especializados é mais difícil, campanhas como Outubro Rosa não são só simbólicas. Elas são uma oportunidade real, concreta, para muitas mulheres fazerem exames, receberem orientação, que talvez de outro jeito elas não iriam atrás ativamente. Elas funcionam como um contraponto essencial às crises, às urgências como essa que está sendo discutida na Câmara, né? Investir em prevenção é investir em saúde no longo prazo e muitas vezes é evitar problemas bem mais graves e mais caros lá na frente. E a estratégia de juntar vários serviços num evento só, como fizeram, é muito inteligente para a saúde pública. Otimiza o tempo das mulheres, né? Remove barreiras de acesso. Uma mulher consegue, numa ida só, participar da roda de conversa, fazer o exame clínico, coletar o preventivo e já sair com a solicitação de mamografia, se for o caso. Da população, com a atenção primária, com o postinho. É uma ação que constrói confiança, o que é super relevante naquele contexto que a gente estava falando antes sobre o hospital. Exato, mostra um lado proativo, cuidadoso da gestão de saúde. Agora vamos mudar um pouco o foco para outro desafio assim, estrutural, fundamental, não só para a Serra Negra do Norte, mas para toda a região ali do semiárido nordestino. Estou falando da crise hídrica, né? Da convivência com a seca. E hoje, 15 de outubro, é um dia de urgência máxima nesse ponto. É que termina hoje o prazo para os municípios que foram selecionados pela FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, se cadastrarem para receber um apoio que é essencial: sistemas de captação e armazenamento de água da chuva para consumo humano. Ou seja, as famosas e importantíssimas cisternas. Essa ação está baseada numa portaria federal, a 3454, que saiu no Diário Oficial da União mês passado, dia 16 de setembro, e a CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, soltou um alerta reforçando essa necessidade crítica dos gestores municipais formalizarem o interesse hoje mesmo. Tem que mandar um e-mail para a Superintendência Estadual da FUNASA. Quer dizer, é literalmente correr contra o relógio da burocracia para não perder esse recurso. Olha, o que chama atenção aí e reflete bem a gravidade da coisa são os critérios de seleção que a portaria menciona. Os municípios foram escolhidos com base na crise hídrica e no agravamento da vulnerabilidade em função da estiagem do sertão nordestino. Isso não é só jargão técnico, sabe? É o reconhecimento oficial da situação dramática que Serra Negra do Norte e tantos outros municípios vivem sempre. A seca não é um evento pontual, né? É uma condição climática estrutural da região. E nesse cenário, as cisternas de placa, que são as mais comuns, elas são muito mais que um simples reservatório. Elas são uma tecnologia social, de baixo custo, super eficiente, perfeitamente adaptada para o semiárido. Elas permitem que as famílias guardem a água da chuva quando chove, né, para garantir o consumo básico, principalmente beber e cozinhar, durante aqueles longos períodos sem chuva. É uma ferramenta-chave para tal convivência com o semiárido, sabe? Garante um mínimo de segurança hídrica, de dignidade.
Por isso que a urgência desse prazo final hoje é tão crítica. Perder a chance de receber essas cisternas por uma falha em cumprir um procedimento administrativo, tipo mandar um e-mail, nossa, teria um impacto muito negativo, muito direto na vida de muitas famílias. A gente está falando de acesso à água potável, né? A necessidade humana mais básica que existe. É fundamental que a administração municipal tenha se mexido a tempo e garantido essa formalização lá com a Funasa. A diferença entre ter ou não ter uma cisterna para muita gente pode significar poder ficar na sua terra ou ser forçado a sair em busca de condição melhor. É muito sério. Então, se a gente junta as peças desse quebra-cabeça de hoje em Serra Negra do Norte, o que a gente tem? De um lado, a Câmara de Vereadores, assim, num ponto de ebulição, uma acusação formal, grave, de negligência contra o principal hospital da cidade, levantando perguntas sérias sobre a qualidade do atendimento de urgência. Ao mesmo tempo, a própria Câmara está buscando informação sobre o pagamento dos profissionais de saúde, o que sugere, uma preocupação com a gestão financeira dessa área. Aí, por outro lado, a gente vê uma ação concreta, positiva, de prevenção em saúde, com a campanha Outubro Rosa mobilizando a comunidade, oferecendo cuidados importantes, mostrando um esforço da gestão municipal ali para promover o bem-estar. E correndo por fora, mas com uma urgência quase existencial, está a luta contra os efeitos da seca. O município tendo que cumprir hoje um prazo burocrático decisivo para garantir acesso à água para a população com as cisternas da Funasa. O retrato que se forma hoje, 15 de outubro, é o de um município pequeno, bem típico do sertão nordestino, tendo que lidar ao mesmo tempo com múltiplos desafios bem complexos. Tem que responder a crises agudas na saúde, tem que fiscalizar a gestão, tem que promover prevenção e, ao mesmo tempo, buscar soluções emergenciais para problemas crônicos, estruturais, como a falta d'água. É um equilíbrio bem delicado, né? Exatamente. E essa visão integrada é que é fundamental para entender a realidade local. A saúde de uma comunidade, como a gente viu nos exemplos de hoje, não é só a ausência de doença ou a qualidade do hospital, embora isso seja vital, claro. Ela depende muito de fatores como a prevenção, a motivação dos profissionais, que passa, sim, pela regularidade do pagamento, e de forma muito básica pelo acesso a condições mínimas de vida, como água potável. A situação em Serra Negra do Norte hoje ilustra bem essa teia, sabe? Essa interdependência. A discussão da moção no hospital, a campanha de prevenção e a corrida pelas cisternas são, na verdade, fios diferentes da mesma trama que busca garantir o bem-estar, a dignidade dos moradores. E isso deixa a gente com uma reflexão importante, eu acho, que vai além das notícias pontuais de hoje. Como que um município pequeno, que geralmente opera com recursos limitados e ainda é pressionado constantemente por desafios ambientais severos, como a estiagem, consegue de fato achar um equilíbrio que seja sustentável? Como é que se equilibra essa necessidade urgente de apagar incêndios, responder às urgências do dia, como uma crise no hospital ou um prazo burocrático, com o planejamento, o investimento em ações de longo prazo, que são igualmente essenciais? Como consolidar a atenção primária, prevenir doenças, construir uma resiliência hídrica que dure. Essa gestão do urgente contra o importante nesse cenário do semiárido talvez seja a maior prova de fogo para as administrações locais. Fica aí a questão, né? Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.